E aí, meu nome é Surari, esse é o Palavras que Falam, e hoje eu resolvi comentar uma peça super interessante do Eurípides chamada As Bacantes. Se você não conhece o canal, eu convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e escrita criativa, e o objetivo desse vídeo é fazer uma análise da peça As Bacantes ou As Mênades. Ela se encontra de diversas formas, dependendo da tradução. Ao meu ver, é uma das peças mais interessantes que o Eurípides tem. E junto com isso também eu vou fazer um comentário sobre contexto histórico para dar uma contextualizada caso você não tenha conhecimento ainda sobre esses conteúdos. Inclusive, se você se interessa por literatura clássica, eu vou deixar aqui na descrição o link do curso de literatura clássica para iniciantes. Curso é uma palavra muito forte, né? Uma série de vídeos que eu tô trabalhando aqui no YouTube, eu não quero seu dinheiro não. É um curso que eu vou introduzindo livro por livro para você ir se introduzindo nesse tipo de literatura, que é realmente muito diferente, né? Muito distante da gente. Esse vídeo aqui, ele tangencia esse curso, ele não faz parte diretamente desse curso, você não precisa ver o curso inteiro para ver esse vídeo aqui, mas ele abraça e complementa os conteúdos que eu acabo trabalhando lá. Eu confesso que eu não vou acabar citando muita coisa sobre a bibliografia do Eurípides, porque, primeiro, isso é uma coisa que se você pesquisar na Wikipédia, você vai achar fácil. E segundo, tudo é muito achismo, né? Esse cara existiu há mais de 2000 anos, não tem tantos documentos assim falando sobre ele, então tem algumas informações vagas, né? Onde provavelmente ele nasceu, onde provavelmente ele morreu, quanto tempo provavelmente ele viveu. As únicas coisas que a gente tem dele são esses textos que na verdade são atribuídos a ele. Ou seja, pode ser que esses textos nem sejam dele de fato. É claro que eu falo aqui, isso dá um pouco de medo, mas assim, existe uma tradição de 2000 anos aí estudando esses textos, ou seja, é quase certeza que é dele, né? Mas pode não ser. O Eurípides, ele é um tragediógrafo muito interessante porque ele sempre está discutindo questões de mitologia, de política e, claro, da complexidade humana. Ele sempre põe em confronto ali o homem e a polis, o homem e Deus, é sempre uma questão muito trabalhada no texto dele. Ele já está pegando ali parte da decadência de Atenas e tudo, o que é uma coisa que vai se refletir muito nas Bacantes, que é o texto que a gente vai analisar dele. Eu já tinha comentado isso em outro vídeo, mas as tragédias gregas, elas têm um peso muito forte literário, mas também um peso religioso. As tragédias gregas era quase como se fosse uma missa para eles. É onde eles viam os deuses e os heróis da antiguidade tomando forma, encarnando nos atores através das palavras do tragediógrafo, as palavras desses poetas. Eu gosto muito de frisar isso porque quando a gente pega para ler esses textos, normalmente a gente sempre lê pensando que é uma coisa de literatura, mas é muito interessante você ter na sua mente já esse viés de que na verdade, esse texto também era um texto religioso. Isso é extremamente interessante porque a gente vê que a tragédia não é só arte pela arte, né? E é muito legal porque a tragédia ela realmente forma um corpo social que vai consumir, né? Porque a tragédia ela era exposta em eventos, as grandes Dionisias, e inclusive o corpo social que consumia esse tipo de conteúdo não era só os homens livres da cidade. Até servos, mulheres e estrangeiros acabavam consumindo esse tipo de conteúdo também. O que é muito legal, porque além de ser uma prática religiosa, é uma prática que instrui a pessoa a sua posição na sociedade. O que eu quero dizer com isso? Eles não vislumbravam a tragédia como, sei lá, simplesmente um evento religioso. Eles vislumbravam aquilo como se fosse um conflito da polis, o que proporcionava para as pessoas condições para elas começarem a interpretar a realidade em que elas vivem. Porque a tragédia ela tem a sua origem desse conflito entre o homem e a polis, como eu tinha comentado. O Eurípides ele é um poeta extremamente político, né? Ele está sempre ali desafiando as convenções da época, criticando muitas coisas, certas atitudes e tal. E isso sempre rendeu para ele muitas críticas e, claro, muitas histórias controversas, o que fez com que muitos dos seus contemporâneos fossem uma oposição à produção artística dele, dizendo que ele era extremamente cínico e que tinha atitudes moralmente questionáveis, vamos dizer assim. Mas não tem como negar, a produção artística dele é muito boa, né? E As Bacantes, por exemplo, ele é um texto que chama muita atenção por um seguinte fato. As Bacantes é o único documento que nós temos hoje que pode explicar o que foi os ritos báquicos. Então, ou seja, não é só um documento com uma influência literária muito forte, porque o texto é extremamente bonito, mas ele é um documento histórico super relevante para a gente entender como eram os rituais aos deuses da época. Acho que vale o comentário também para explicar o que são as Mênades, ou as Bacantes. As Mênades, elas são todas as mulheres devotas a Baco. E elas são descritas como mulheres loucas, desvairadas, até você vai achar descrições, de certa forma, promíscua, porque
Bom, é o rito báquico e você já adivinha de onde vem a palavra bacanal. Não vou acabar citando nesse vídeo todas as informações e todas as coisas que fazem com que a gente compreenda os ritos báquicos, porque não é o objetivo desse vídeo. Eu quero fazer uma análise literária, né? Mas, só para dar uma contribuição para você, quando estiver lendo, ou simplesmente para matar sua curiosidade, as coisas que o Eurípides acaba citando ali, que somam muito para essa documentação, os objetos que eles usam, né? As vestimentas, os cantos, os tipos de grito para realçar o deus, como era o preconceito da sociedade também através desses ritos báquicos, até porque é um tipo de ritual bem selvagem, vamos dizer assim. Além de, claro, caracterizar muito bem o deus Dioniso e todos os emblemas, né? Tudo que tem forma nele. Inclusive, eu tenho que dizer duas coisas aqui, tá? Dioniso, o deus do vinho, que é um personagem extremamente importante nessa história, ele tem dois nomes, Dioniso e Baco. Repara que eu falei Dioniso, não Dionísio. Dionísio é o nome derivado de Dioniso. Dioniso é o nome do deus. Isso é um erro extremamente comum mesmo. Tanto que eu tava lendo recentemente Percy Jackson e o deus Dionísio tem o nome, a grafia escrita como Dionísio. É um erro. Para você entender as bacantes, você precisa ter um background da história do que aconteceu. Então, antes de contar a história das bacantes, eu prefiro contar outra história primeiro, que é o mito do nascimento do deus Baco. Zeus, ele se apaixona por mais uma mortal, que no caso é Semele. Semele, ela não é qualquer mulher, tá? Ela é filha de Cadmo, que é um personagem muito importante para a mitologia grega, que eu não vou falar muito sobre. E é claro que Hera fica muito puta com Zeus, porque ele arranjou outra mulher e resolve dar um jeito na Semele. Hera, então, ela resolve aparecer na aparência de outra pessoa, resolve falar com a Semele e faz a Semele confessar que ela tem um caso com Zeus. Só que ela planta uma sementinha do mal. Ela chega pra Semele e diz que, bom, se você namora Zeus, faz ele aparecer na verdadeira forma dele, porque eu acho que é mentira. Porque às vezes esse cara nem é Zeus e tá falando que é Zeus e você tá aí ficando com esse cara. E Semele fica com essa pulga atrás da orelha. Então ela chega pro Zeus, quando eles se encontram de novo, e ela faz o Zeus primeiro prometer a ela qualquer coisa. E Zeus promete pelo rio Styx. É o maior tipo de juramento que os gregos podem fazer. Quando Zeus promete que faria qualquer coisa para Semele, Semele pede para ele aparecer na sua verdadeira forma. E Zeus aparece na sua verdadeira forma, que é um raio que mata Semele, incinera ela. Só que a Semele estava grávida de Zeus, que no caso é o nosso menino Baco, Dioniso, o deus do vinho. Hera não sabia que Semele estava grávida. Então o que Zeus resolveu fazer? Como qualquer pai no mundo faria, pegou o bebê, o feto, costurou o moleque na própria panturrilha e gerou ele até ele nascer. Depois que Baco nasceu, ele jogou Baco pro Oriente para ele crescer longe da Grécia. E inclusive isso é uma coisa que a gente vê muito bem retratada lá nos Lusíadas do Camões. E Baco, quando ele atinge a idade adulta, ele resolve fazer duas coisas. Primeiro, claro, reclamar o seu lugar no Olimpo como filho de Zeus, como deus do vinho. E segundo, vingar a honra da mãe dele, porque o que aconteceu foi o seguinte: a família de Semele, na verdade, acreditava que Semele estava tendo um caso com um mortal comum, né? Mas a Semele estava se vangloriando de que ela estava tendo um caso com Zeus. Zeus ouviu isso, ficou muito puto e resolveu matar ela. Mas ela literalmente estava tendo um caso com Zeus. O primeiro ato dessa peça é justamente o Baco chegando nas terras tebanas. E isso é muito legal porque ele vem disfarçado, ele não vem na aparência do deus do vinho. Ele vem como um pastor que na verdade é como se fosse um sacerdote do seu próprio povo, uma espécie de profeta até. E ele literalmente aparece na peça, explica toda essa história que eu acabei de te contar e sai. Entre os atos da peça sempre vai ter um coro, que é um coro extremamente lírico, o que é muito bonito, né? Tem trechos assim muito interessantes, que de novo, vou focar aqui mais na parte da história, mas acho que vale o comentário, né? Tem muita coisa interessante lá, muita coisa reveladora, além de mostrar um poder poético do próprio Eurípides, que é muito, muito bom. No próximo ato vai aparecer 3 pessoas que eu preciso explicar quem são. Primeiro aparece Tiresias, que é um profeta cego muito importante para a produção grega no geral. Ele é usado em várias e várias narrativas, ele é um personagem extremamente importante. Depois aparece Cadmo, que é pai de Semele, né? E no caso ele é rei de Tebas, da cidade ali
onde o Baco chegou para reivindicar o poder dele, e aparece Penteu, que é neto do Cadmo. E Penteu, é muito importante ressaltar que, na verdade, apesar do Cadmo ser o rei de Tebas, o Penteu é quem manda naquele lugar. O Tiresias e o Cadmo, eles se juntaram para ir ao rito báquico. Mas o Penteu chegou, viu aquilo que eles estavam fazendo e ficou extremamente puto com essa situação, porque ele não acredita nesse novo deus e censura esses dois sábios da antiguidade, dizendo que não devia ser cultuado uma coisa que é tão primitiva, tão selvagem. O Tiresias até tenta confrontar ali Penteu usando todo o seu esforço intelectual e para atingir o emocional mesmo do Penteu. É muito legal porque é uma sequência que você consegue observar muito bem a retórica em prática, mas isso acabou irritando mais ainda Penteu, que ordenou que o sacerdote desse novo deus fosse preso. Eu acho que é muito legal notar já aqui que o sacerdote desse novo deus é o próprio deus, né? Lembra que o Baco ele apareceu transfigurado no formato de um sacerdote, de um profeta, para espalhar a sua própria palavra. Mas Penteu, prendendo esse sacerdote, está injuriando o próprio deus. Então, essa é uma coisa muito louca. Os soldados acabam prendendo esse sacerdote, que é o Dioniso, mas os sacerdotes afirmam que ele não apresentou nenhuma resistência. O Penteu tenta investigar Dioniso, tirar certas informações, só que o deus acaba não afirmando nada e, na verdade, só acaba instigando mais ainda o Penteu e deixando ele um pouco mais irado. O Penteu, sem conseguir tirar muita informação, resolve prender Dioniso de vez. E é muito legal que nessa cena entra o coro, que pede ajuda ao Dioniso para salvar o sacerdote. Só que é muito legal porque o sacerdote é o deus mesmo. Então acontece uma cena que tem terremotos, trovões caindo do céu, meio que o palácio do Penteu desaba completamente. E aí Dioniso ele aparece para esse coro, conta como o Penteu tentou acorrentá-lo e como que o castelo ruiu lá dentro. É aí que Penteu aparece de novo, mais puto ainda, e antes dele tomar alguma decisão, vai aparecer um pastor de bois na cena e vai contar os milagres que as Mênades, ou os Bacantes, dependendo da sua tradução, mas que as Mênades acabaram fazendo nos montes, né? Que os soldados tentaram enfrentar elas, mas que elas, nuas, simplesmente saíram ilesas, desmembraram pessoas. Foi um ataque muito violento e muito milagroso que fizeram ela sobreviver, né? O Penteu fica ainda mais puto com essa situação, mas o Dioniso chega pra ele e fala: cara, devia você resolver isso aí na briga, por que você não usa inteligência, né? E ele convence o próprio Penteu a ir vestido de bacante pra investigar essas bacantes aí, o que elas estão fazendo. Até porque, nesse momento mesmo, a própria família do Penteu já tá envolvida nisso. A Agave, que é a mãe do Penteu, ela tá no meio dessas bacantes. O Penteu, como já tá meio lelé da cuca, ele acaba assentindo com esse plano do Dioniso. Dioniso entra com ele até o palácio destruído, e aí o coro até regozija, ele mostra ânimo e se declara já vingado toda essa ofensa que o rei ímpio fez. Então Dioniso e Penteu eles vão caminhando até onde as Mênades estão, e nisso o Penteu já tá fantasiado de bacantes, né? Ele acha que ninguém tá vendo, porém a cidade inteira tá vendo ele. Então, além da atrocidade que o Baco vai fazer daqui a pouco, ele ainda humilhou o Penteu. O que acontece depois é o seguinte: fica só o coro na cena, e depois aparece um mensageiro para conversar com esse coro, e narra como o Penteu morreu. Como eu tinha citado para você, a Agave, que é a mãe do Penteu, estava lá nos ritos báquicos, né? Enfeitiçada ali por toda aquela orgia báquica. De vez ela vê o filho dela, o Penteu, ela viu um leão. E aí todas essas mulheres dessa orgia foram pra cima do Penteu e esquartejaram o cara, tendo a mãe dele erguido a cabeça dele e levado como se fosse um troféu. E aí aparece Cadmo depois, muito triste pelo que aconteceu com o sobrinho dele, né? Recolhendo literalmente pedaços do corpo dele pelo caminho que ele vai encontrando. E depois aparece a Agave erguendo a própria cabeça do filho dela como se fosse um troféu. E aí Cadmo meio que recobra a consciência dela e ela percebe que ela não degolou um leão e sim degolou o próprio filho. E aí Baco ele aparece como Deus Ex Machina, resolve o BO mais ou menos. A galera tenta discutir com ele, tipo, mano, não tem como resolver isso aqui de uma forma melhor. E aí
Baco simplesmente fala que Zeus já tinha escrito aquele destino há muito tempo. É legal que esse texto ele apresenta várias coisas super interessantes da tragédia, né? Como essa questão da desmedida do protagonista, que é ocasionada pela teimosia do Penteu, por exemplo. Aparece também um erro quando está fora de si, que é feito pela própria Agave. Acontece o reconhecimento, que é quando a Agave vê que, na verdade, ela não matou um leão, mas matou o próprio filho. Além de todo o sofrimento e da violência, a gente vê a miasma. Porque o que acontece no final é o seguinte: tanto Cádmio quanto Agave, eles têm que sair de Tebas. Isso é uma coisa que acontece em muitas tragédias, que é como se a pessoa que a representasse uma cidade tivesse uma espécie de pecado, né, uma mácula, ele deveria sair dessa cidade para os deuses pararem de punir essa cidade. É o exemplo que acontece exatamente aqui. Agave, para que a cidade não fosse punida, ela resolve fugir de Tebas. Assim como Cádmio acaba fugindo também. As Bacantes ele é um texto muito interessante porque ele parece destoar muito dos outros textos do Eurípides, né? Porque, como eu tinha citado bem no comecinho desse vídeo, você vai ver muito uma discussão entre razão e exaltação religiosa nesse texto, né? Só que a razão sempre foi muito defendida por Eurípides. E nesse texto não é exatamente o que a gente vê. A exaltação religiosa, os ritos báquicos é quem ganha, porque Penteu sofre nessa peça. Então sempre vem aquela dúvida, né? Por que o Eurípides ele resolveu ter esse regresso ao primitivo e ao mitológico, sendo que foi uma coisa que ele nunca defendeu? Mas eu acho que a resposta disso tá exatamente no contexto da época, porque nessa época Atenas tinha acabado de perder a Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre Atenas e Esparta. E o Eurípides estava profundamente amargurado com a intelectualidade de Atenas, que perdeu a guerra. Outra coisa que poderia explicar isso é que As Bacantes foi escrito para ser encenado em Macedônia, que era um povo ainda bastante semi-bárbaro, vamos dizer assim. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma o que explicaria isso é a amargura do Eurípides. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, também me segue nas outras redes sociais, no caso só no Instagram, que é onde eu compartilho boa parte da minha jornada dos estudos e muitas coisas sobre o YouTube também, e é isso.